A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja, Peniel. O livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43 em diante, diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Exaltado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, quando a gente lê essa passagem no livro de Mateus 12, a partir do versículo 43, a gente vê o Senhor falando, sobre o espírito maligno. Glória a Deus. E a sua ação no homem, Ele diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem por lugares áridos buscando repouso e não encontra, então diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando acha-se desocupada, varrida e adornada. O versículo 43, o espírito ele anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Glória a Deus. O espírito maligno, ao perceber a presença de Deus, ele se afasta, Porque Jesus, quando esteve aqui, ele se afastou. Os espíritos malignos se afastaram de muitos lugares por causa da presença dele, E então, quando ele fala da casa, ele fala da casa de Israel, que ouviu a palavra, Ouviu a palavra, e a palavra, ela fez o quê? Ela foi limpando, ela foi libertando. Louvado seja Deus. E também está se referindo aos gentios, Porque a verdade de Deus, ela é imutável. A verdade de Deus, ela é vivificada todos os dias. E se referindo também às pessoas em geral, o estado geral do homem, quando ele recebe a palavra, glória a Deus. E o que acontece? Quando o espírito imundo é expulso, ele recebe a palavra, então a pessoa se desvia, ou despreza a palavra que um dia ouviu, que alguém pregou. Aí o que acontece? O espírito mal que foi expulso, o espírito mal que foi afastado daquela casa que somos nós, Aqui no começo ele fala sobre Israel. Essa passagem ele fala sobre Israel, porém se aplica a nós, Se aplica a alguém que desviou, se aplica agora esse tempo, alguém que deixou de buscar a Deus, entendeu? De buscar a sua palavra. E qual o estado do homem? Antes tinha aquele espírito que o perturbava, a palavra o liberta, e de repente ele deixa o diabo treinar com ele, cirandar com ele, O diabo fica peneirando, na verdade, cirandando, ele deixa. E aí o que acontece? Ele se desvia da prática da palavra, e aí o diabo lá, que percebeu, diz: Eu voltarei para minha casa. Não que a nossa casa, nosso corpo seja templo dele. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, porém, os atos do homem de andar errado, de não buscar a Deus, permite-se, aleluia, que práticas piores venham. E aí esses espíritos manifestando, eles trazem com eles piores, porque as ações do diabo, o Senhor se refere a ele a ladrão. Ninguém que busca o diabo faz coisas boas. Ninguém que adora o diabo faz práticas boas, principalmente os que se desviaram, dão lugar ao diabo. Mas eu quero falar mais profundamente nesse contexto. Eu gostaria que até o vídeo comportasse. Se não comportar, eu vou de outra forma, em outro dia eu vou gravar, aleluia, o 2 sobre esse assunto.
A manifestação das trevas é notória no mundo todo. E nesse século está pior ainda. Por quê? Existem pessoas envolvidas demais com espíritos ruins. E eles querem que a gente aceite o fato de que eles são espíritos ruins para nós. Para eles são espíritos de luz, espírito bom. Não existe espírito de luz se referindo às trevas fora de Deus. Não existe espírito bom se referindo às trevas fora de Deus, espírito de luz. É tudo engano, é o mesmo espírito se disfarçando. Então, muitas pessoas hoje estão presas, pessoas até que têm uma alma boa, pessoas que querem fazer caridade, que gostam de cuidar de pessoas, né? Alimentar pessoas, mas estão equivocadas, porque devido ao ensinamento errado, equivocado, materialista, entendeu? Socialista, maligno, chama a atenção desses espíritos, porque eles cultuam esses espíritos. E aí eles querem colocar pra gente que quem cultua o diabo não é diabo, é santo. É espírito de luz, é um espírito limpo, não é? O único espírito bom é o que vem de Deus, é o próprio Deus, é o Senhor Jesus, que é Deus, é o Senhor Espírito Santo, que é Deus, amém? O Senhor Jesus, que é Deus, aleluia, e é o bom Espírito, que é um Deus bom, e o Espírito Santo, que está na terra, enviado por Jesus, que é Espírito bom. Glória a Deus. Outros é tudo engano, São espíritos caídos. Se você for ler em Ezequiel, você vai ver quem era ele. O diabo, ele caiu por causa do orgulho, ele tentou ser semelhante a Deus e foi expulso de lá, não é conto de carochinha. E quando ele sai de lá, ele traz com ele terça parte dos anjos de Deus, terça parte. E esses todos foram corrompidos, e eles todos trabalham pelo reino das trevas, roubando, matando, destruindo, através de pessoas que dão lugar. Pessoas que dão lugar para roubar, pessoas que dão lugar para cometer crimes, agem através dele. Não vem com essa dizer que um espírito que recebe sacrifício de ser humano, que recebe sacrifício de bode, de carneiro, de ovelha, de seja lá o que for, que fazem, que são espíritos bons. Não são. Eles se alimentam da miséria alheia, eles se alimentam da derrota das pessoas. Se não fosse assim, não existiriam pessoas jogadas na rua com espírito de loucura, com espírito de suicídio. Isso tudo é demônio. São demônios que entram através de portas que as pessoas dão lugar. Muitas vezes deixam de buscar Deus, muitas vezes são herdados dos pais, que muitas vezes vivem uma vida de adoração ao diabo, e eles não querem simplesmente se desfazer disso e diz que é algo de Deus. Hoje virou febre dentro de um palácio de autoridade de governo invocar esses espíritos como que fossem espíritos bons. É o que acontece? Da legalidade aos demônios, agir com assalto, com roubo, com criminalidade. Por quê? E isso que o diabo sabe fazer: matar, roubar e destruir. Eles são espíritos ruins, entendeu? Então, nós estamos vendo a realidade do que está acontecendo. Como Satanás tem agido sobre as pessoas, matando, roubando e destruindo através de espíritos ruins, porque as pessoas dão lugar para esses espíritos. As pessoas simplesmente não abrem o coração para Deus para se arrepender. Acham que na vida que estão, sem se mover para o bem, que estão bem. Querem Deus assim, que Deus guarde, mas dentro da vida do erro, da vida da impiedade, dos vícios, do ódio, da vingança. Isso tudo são espíritos maus, caídos.
porque eles odeiam Deus, eles odeiam a criatura de Deus, certo? A prova disso é que quando um cristão genuíno se aproxima de pessoas assim e pregam a palavra, eles se manifestam, às vezes com palavrões, muitas vezes com palavras de ordem, de ódio, e muitas vezes ele se manifesta gritando, dando um grito de derrota, porque Jesus já o venceu na cruz, entendeu? E quando a pessoa aceita Jesus, o seu transforma, mas aquele que deixa Jesus, aquele que aquela semente que caiu entre espinhos, aquela semente que não aguentou as provas, os ataques, entendeu? Porque o reino de Deus é tomado à força. Nós lutamos contra a nossa natureza adâmica, nós lutamos contra o mundo e contra o príncipe das trevas. Então é uma luta constante. Quando a pessoa não entende o evangelho não entra completamente nela, ele fica à deriva, ele fica à mercê das trevas, porque ele fica vivendo uma vida dupla, indo para a congregação, buscar na igreja, né? E indo para o mundo. Então o espírito imundo está ali, um espírito de engano. Tem uma pessoa que é cristã e tem que ser diferente, servir a Cristo de verdade e esquecer e deixar para trás as coisas erradas. E aí o poder de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus vai estar realmente fluindo na vida dessa pessoa e ela vai estar vivendo novidade de vida. Amém? Então, muitas vezes esses espíritos atraem doenças físicas diagnosticadas pela medicina e doenças espirituais que não são diagnosticados pela medicina, eles não acham. Eles fazem exame, fazem tudo, mas não acham a causa da doença. São espíritos malignos agindo diretamente sobre o homem. E só Jesus pode libertar, só Jesus pode transformar da depressão, da opressão, entendeu? Das amarras. Só Jesus. Só invocando o nome de Jesus, só saindo da idolatria, da feitiçaria, saindo de tudo que é coisa que desagrada a Deus, para que esses males, esses espíritos ruins se afastem da vida das pessoas e as pessoas possam prosperar. Amém? E cada um venha guardar sua vida debaixo de Jesus, do sangue de Jesus, viver em novidade de vida na presença de Deus, e os desviados que voltem, confessando Jesus, deixando seus erros para que esses maus sejam expulsos, espíritos ruins. E as pessoas que não aceitaram ainda, venham para Jesus. E quem está vivendo em algum lugar dizendo que está buscando espírito de luz, se liberte também. Venha buscar a verdadeira luz que é Jesus. Venha buscar a verdadeira, aleluia, libertação que está em Cristo Jesus, não em outro caminho. Tá certo? Arrependei-vos, pois, e creis no Evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.